reformando, e eu pergunto aos sócios se autorizam ou não. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, pode ser. Assim sendo, vamos dar início à leitura da última ata. Assembleia Geral Extraordinária, ata 193, ao 7º dia do mês de julho de 2026, pelas 21h30, reuniu em Assembleia Geral Extraordinária o Futebol Clube Cesarense na Casa da Leitura, no lugar da Gândara, em Cesar, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Leitura e votação da ata da última Assembleia Geral. Ponto 2. Situação diretiva e organizativa do clube. Ponto 3. Outros assuntos de interesse para o clube. Verificada a existência de quórum, o Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberta a sessão e avançou para o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Leitura e votação da ata da última Assembleia Geral. A Secretária da Mesa procedeu à leitura da mesma e, posteriormente, o Presidente, Sérgio Tavares, colocou-a à votação. A ata foi aprovada por unanimidade com uma abstenção por não presença. Para além da leitura da ata seguiu-se também a leitura do aditamento à ata número 191, destinado exclusivamente a completar o registro de duas intervenções que, por lapso, não haviam sido transcritas. Posta esta primeira ordem de trabalho, seguiu-se o ponto 2, situação diretiva e organizativa do clube. Sérgio Tavares, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, anunciou a existência de um grupo formado por 5 associados disponível e com intenção de proceder à apresentação de uma lista candidata aos órgãos diretivos do clube. Com a autorização dos próprios e devido ao facto de 2 deles se encontrarem ausentes do país, foram identificados os elementos que integram assim a estrutura inicial da candidatura, a saber, Pedro Freitas, na qualidade de Presidente, Luís Pinho, a Vice-Presidente, Manuel Mário Silva como Vice-Presidente para a Formação, José Augusto, a Tesoureiro, e Renato Castro como Secretário. Foi esclarecido que estes 5 elementos constituem apenas a estrutura inicial da candidatura, encontrando-se os mesmos a promover contactos junto de outros associados, de forma a completar uma lista conforme previsto nos estatutos, a qual deverá integrar no mínimo 20 associados. Após esta narração, o Presidente da Mesa propôs aos sócios a abertura do período para a apresentação de listas candidatas, decorrente até domingo, dia 12 de julho, com eleições agendadas para terça-feira, dia 14 de julho. Sérgio Tavares referiu que, nos termos estatuários, esse prazo seria normalmente de 15 dias, mas considerando a proximidade do início da nova época desportiva e a necessidade urgente de estabilizar a vida diretiva do clube, propôs que, excepcionalmente, o prazo fosse reduzido para 5 dias, permitindo a realização das eleições na semana seguinte. A Mesa justificou ainda esta proposta pelo facto de já terem sido desenvolvidas várias diligências nas últimas assembleias para encontrar soluções diretivas, entendendo que o clube necessitava de uma direção em funções com a melhor brevidade possível. Após uma curta contextualização da situação, Sérgio Tavares concedeu a palavra aos presentes. Renato Castro começou por referir ter sido alvo de diversos contactos e insistências durante os dias anteriores à realização da Assembleia, circunstância que o levou a refletir profundamente sobre a sua posição relativamente ao futuro do clube. Por isso, declarou que aceitou integrar um novo projeto diretivo por considerar que o Futebol Clube Cesarense atravessava um momento particularmente delicado, quer ao nível administrativo, quer ao nível organizacional, entendendo ser seu dever contribuir para evitar o agravamento da situação existente.
Acrescentou que a sua decisão foi tomada apenas após definir um conjunto de condições consideradas essenciais para a sua participação, as quais foram previamente transmitidas ao candidato Pedro Freitas, deixando claro que a manutenção da sua colaboração dependerá do integral cumprimento desses princípios. Esclareceu que não estará disponível para integrar qualquer modelo de gestão baseado em conflitos pessoais, desconfianças ou divisões internas, afirmando que essas situações foram, na sua opinião, responsáveis por grande parte das dificuldades verificadas nos últimos meses. Sublinhou igualmente que pretende exercer as funções que lhe venham a ser confiadas com espírito de serviço e responsabilidade, colocando a sua experiência ao serviço do clube, especialmente nas áreas em que possui maior conhecimento, designadamente na organização da estrutura desportiva e da formação. O associado manifestou ainda a sua confiança nas pessoas que integram o novo projeto diretivo, considerando que a conjugação de diferentes experiências e sensibilidades poderá constituir uma mais-valia para o futuro do clube, desde que todos atuem com transparência, respeito institucional e sentido de responsabilidade. Referiu também que conhece as qualidades e limitações de cada um dos elementos envolvidos, considerando, contudo, que todos merecem um voto de confiança, atendendo ao trabalho já desenvolvido em prol do futebol cesarense. O agora candidato a secretário salientou que o clube necessita de recuperar a confiança dos sócios, reforçar a transparência da gestão e promover um ambiente de maior união entre todos aqueles que pretendem contribuir para o seu crescimento. Conclui a sua intervenção apelando à participação ativa dos sócios na vida do clube, lembrando que os verdadeiros detentores do poder associativo são os sócios, competindo aos órgãos sociais exercer os respectivos mandatos em representação daqueles. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente da Mesa informou os associados de que, na sequência dos contactos efetuados nos dias anteriores, foi possível reunir um conjunto de sócios disponíveis para assumir responsabilidades na futura direção, procurando congregar diferentes sensibilidades e experiências em prol do interesse comum do futebol cesarense. Foi ainda esclarecido que, apesar de o principal esforço ter incidido sobre a constituição da direção, seria igualmente necessário completar os restantes órgãos sociais, nomeadamente a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, cujos membros deveriam igualmente reunir disponibilidade e espírito de serviço. Seguidamente, usou da palavra o sócio Paulo Silva, que solicitou esclarecimentos relativamente à duração do mandato dos futuros órgãos sociais, questionando se, face à demissão da direção em funções, o mandato a conferir aos novos eleitos seria limitado ao período remanescente do mandato anterior ou se teria a duração estatuariamente prevista de 2 anos. Em resposta, o Presidente da Mesa atestou que, encontrando-se aberto um processo eleitoral destinado à eleição dos órgãos sociais, seria aplicável o disposto nos Estatutos do Futebol Cesarense, designadamente o artigo 48, que estabelece que o mandato dos titulares dos órgãos é de 2 anos. Acrescentou que, caso tivesse sido constituída apenas uma comissão de gestão, a sua duração seria necessariamente limitada e implicaria sucessivas convocações dos associados para efeitos de regularização da situação diretiva. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente da Mesa informou os sócios de que, atendendo à urgência da situação vivida pelo clube, seria desejável reduzir tanto quanto possível os prazos do processo eleitoral sem prejuízo do integral cumprimento das normas estatuárias e do direito de qualquer associado a apresentar candidatura. Nesse sentido, propôs à Assembleia que fosse concedida autorização à
mesa para promover, com caráter de urgência, a abertura do ato eleitoral, permitindo a recepção de listas candidatas até ao domingo seguinte. Esclareceu que, terminado esse prazo, a mesa procederia à verificação da conformidade estatuária das candidaturas apresentadas, designadamente quanto ao número de elementos exigidos para os diferentes órgãos sociais e aos restantes requisitos previstos. Concluída essa verificação e caso estivessem reunidas as condições legais, seria convocada a Assembleia Geral Eleitoral para terça-feira seguinte, procedendo-se na mesma sessão à eleição e consequente tomada de posse dos novos órgãos. Submetida à proposta à apreciação da Assembleia, o Presidente da Mesa perguntou expressamente se algum dos associados presentes se opunha ao procedimento proposto. Não se tendo registrado qualquer oposição nem pedido de esclarecimento adicional, foi a proposta aprovada por unanimidade dos associados presentes. Após este desígnio, Sérgio Tavares deu início ao último ponto desta Assembleia, outros assuntos de interesse para o clube. Sucede agora a intervenção de Renato Castro ao expor o acontecimento verificado na segunda-feira da festa de Cesar, dia anterior à Assembleia. Relata o seu desagrado e manifesta não compreender a atitude de montar uma estrutura e estacionar vários caminhões em frente à tómbola, que acabaram por limitar a visibilidade e o acesso à mesma. Este facto, segundo o mesmo, para além de uma falta de respeito e sensibilidade por parte dos responsáveis, trouxe perda de ganhos para o clube. Cerca de 1.000 euros foi a estimativa avançada por Renato Castro, que após reunir com os colegas chegaram à conclusão que não tinham condições para manter a tómbola aberta. Em concordância com Renato Castro, também Luís Pinho se mostrou de veras desagradado com esta situação, pelo que contactou a Junta de Freguesia e a Comissão de Festas no sentido de arranjarem uma solução. Neste alinhamento, o sócio Mazola sugeriu que, com a finalidade de minimizar o prejuízo causado ao Futebol Clube Cesarense, os elementos falassem com a Comissão de Festas, expondo o contexto e os danos causados, para que se perceba se há forma de diminuir este impacto. Avançando este tema, Jorge Teixeira, secretário da Mesa, aproveita para parabenizar e valorizar a lista que se fez anunciar e refere que a ver com um espírito de missão. Enaltece também a coragem e o facto de muitas vezes estas pessoas abdicarem da sua vida e compromissos pessoais para se dedicarem a esta causa. Finaliza apelando ao voto de todos e à presença massiva, fazendo das palavras do secretário da Mesa da Assembleia Geral também as suas. Pedro Rodrigues manifesta o seu contentamento pela existência de uma lista à direção do Futebol Clube Cesarense. As pessoas anunciadas amam o Cesarense e já deram provas disso várias vezes. E isto é o que faz a diferença de um clube para os outros, disse-o em jeito de louvor. Ângelo Silva, na qualidade de sócio e presidente da Junta de Freguesia, dá os parabéns aos elementos que se predispuseram a formar uma lista que irá a eleições na próxima terça-feira e que, na sua opinião, as vencerá com toda a naturalidade. Ângelo Silva diz que é com grande satisfação que vê este impasse diretivo resolvido. Termina dizendo que é inequívoco de que a Junta de Freguesia estará sempre ao lado do Cesarense. Da presente Assembleia foi retirado um entendimento generalizado de que o sucesso do novo projeto dependerá do envolvimento de todos aqueles que, independentemente das suas funções desempenhadas ou das suas opiniões anteriormente assumidas, pretendam trabalhar em benefício exclusivo do Futebol Clube Cesarense. A Mesa, na pessoa de Sérgio Tavares, registrou com satisfação o espírito construtivo demonstrado pelos associados
associados durante a discussão, considerando que o consenso alcançado constitui um importante sinal de união institucional e de confiança no futuro deste clube. Nada mais havendo de tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente, pelos primeiro e segundo secretários que a redigirão. Cesar, 7 de julho de 2026. Sem sendo, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com manifestações por ausência. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, ponto principal desta Assembleia foi marcada, e sim vamos passar a dar uma tomada de posse. Obrigado. Passo autotomada de posse. Aos 14 dias do mês de julho do ano 2026, pelas 20 horas e 30 minutos, reuniu em Assembleia Geral Ordinária, na Casa de Leitura da Junta de Freguesia de Cesar, SICA na Praça da Liberdade, na Vila de Cesar, a Assembleia Geral do Futebol Clube Cesarense, com finalidade de proceder à tomada de posse dos membros eleitos para os órgãos sociais do clube para o biênio 2026-2028, nos termos do disposto do artigo 49 dos Estatutos do clube. Verificada a regularidade do processo eleitoral e encontrando-se reunidas as condições estatutárias e regimentais exigidas, procedeu-se à posse solene dos membros eleitos para tomarem assento nos órgãos sociais do clube, assumindo o compromisso de exercer os seus cargos com zelo, isenção e dedicação em conformidade com os estatutos do regimento e regulamentos do Futebol Clube Cesarense e demais legislação aplicável. Assim sendo, dou posse. Mesa da Assembleia Geral. Presidente Jorge Miguel Freitas Teixeira. Primeiro secretário, Sérgio Bruno Oliveira Tavares. Segundo secretário, Daniel Rodrigues Pinho. Agora vamos preencher a mesa do Conselho Fiscal. Presidente Carlos Lopes Almeida. Vice-presidente Vítor Rodrigues. Vogal Pedro Alexandre Campos Ramos. Presidente Pedro Alexandre Campos Freitas. Vice-presidente Luís Manuel Almeida Filho.
José Augusto Azevedo Pinho Santos. Secretário Bernardo Ferreira de Castro. Portanto, destes elementos de direção principais, falta aqui o Manuel Mário Proença da Silva, está um bocadinho atrasado. As áreas chamadas vocais, Serafim Oliveira Costa Ribeiro. Isabel Magalhães Machado. Rosa Fonseca de Pinho. Jorge Fernando Azevedo da Silva. Álvaro Arnão Lopes. Rosa Fonseca de Pinho. Vasco Ferreira da Rocha. Pedro Miguel Fonseca de Pinho. Manuel Oliveira Campos Açores. Paulo Jorge Azevedo Martins Almeida. António José Pereira Paiva Pinto. Portanto, faltam aqui seis pessoas, estarem presentes, mas depois nós asseguramos que isto é aqui. E para finalizar, para constar, celebrou a presente autotomada de posse, que vai ser assinado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por todos os membros tomados de posse, conforme o campo de assinatura constante de cada uma das tabelas sobre, ficando presente tal rodagem nos livros próprios do futebol precedente. Cesar, 14 de julho de 2026. Falta uma sala para um assinar. Portanto, nós, como já damos um pleno, nós mudamos aqui de posição. Okay.
eu não tenho tanta experiência como o Sérgio nestas coisas, mas aprendemos coisas com o Ângelo e outras com o Sérgio, portanto isto tem tudo para correr bem. Da minha parte, dou as boas-vindas ao Conselho Fiscal, o Pedro já fazia parte. Bem-vindos. Espero eu, esperamos nós todos, que a partir de hoje consigamos dialogar todos, as mesas todas, a direção, e que nós consigamos todos juntos construir um futuro melhor para o Sarete. Não sei se o Pedro quer dizer alguma coisa.